Perpendicularidade e paralelismo de vetores e retas. Este vídeo faz parte de uma aula onde falo de vetores e retas relativamente à sua posição relativa. Este é o vídeo onde eu vou falar de retas, ok? Eu para isso vou começar por relembrar as equações de retas que nós conhecemos até então, que já foram estudadas, portanto, no plano e no espaço. No plano estamos a falar então no referencial x ou y, duas coordenadas, e no espaço será então com três coordenadas, não é? X, y, z. No plano, nós conhecemos então a equação vetorial da reta e nós já sabemos então o que representa cada uma destas componentes, porque isto já foi então estudado. Depois esta equação vetorial deu origem, por simplificação, à equação cartesiana da reta, que pode também ser escrita então desta forma. E conhecemos também a equação reduzida da reta, ou seja, y igual a mx mais b, onde m é o declive e b é a ordenada na origem. No espaço, temos a equação vetorial da reta, agora com três coordenadas, e temos a equação cartesiana da reta. Existirão também outras equações, mas estas são as estudadas aqui no 11º ano, ok? Reparem que a equação reduzida não existe no espaço, como é lógico, não é? Quando nós estamos a falar a equação reduzida de uma reta, estamos a trabalhar num plano, em que este m será o declive, e falamos de declive apenas quando estamos então a falar num plano e não no espaço, ok? Bom, vamos então começar por ver algumas retas, o que é que poderemos encontrar relativamente à posição relativa no plano e no espaço. Existe aqui uma pequena situação que é diferente. Por exemplo, no plano nós poderemos encontrar então retas perpendiculares, não é? Ou seja, retas que fazem 90 graus. Vamos aqui tentar representar, fazem aqui 90 graus. Esta reta R com a reta S. Também retas paralelas, uma reta R paralela a uma reta S. Não é? Ou seja, não se tocam. As retas que são perpendiculares tocam-se num ponto e fazem 90 graus nessa intersecção, não é? As retas paralelas então não se tocam, ou então elas podem nem ser perpendiculares nem paralelas, não é? E podem se cruzar e formar um ângulo agudo. Neste caso vou chamar aqui alfa, ok? Eu relembro que o ângulo de duas retas é sempre o ângulo menor. No espaço poderemos encontrar uma situação ligeiramente diferente e eu coloquei então aqui um cubo para tentar simplificar a visualização das retas. Vou fazer, por exemplo, aqui uma reta qualquer e vou tentar fazer depois retas também perpendiculares. Vou fazer aqui uma reta perpendicular a esta. Portanto, a esta vou-lhe chamar, por exemplo, a reta R. E vou fazer aqui uma reta S, por exemplo, a passar aqui neste ponto, interseta com a reta naquele ponto e faz 90 graus. Reparem que se ela estiver então nesta aresta, estas arestas fazem 90 graus, estas retas também fazem 90 graus, não é? Portanto, ângulo de 90 graus, reta S. Ou seja, temos aqui que R é perpendicular a S. Elas cruzam-se ali num ponto e fazem 90 graus. Poderemos também encontrar aqui uma reta paralela a R, não é? Por exemplo, esta reta aqui será uma reta paralela a R, não é? Vou chamar reta T. Então, nós temos que R é paralela a T, ok? Agora vou fazer aqui uma outra reta lá atrás, reparem, a passar naquela aresta lá atrás, que será então assim. E o que é que poderemos dizer desta reta? Bom, poderemos dizer, por exemplo, relativamente à reta S, é paralela, não é? Vou-lhe chamar aqui reta U. Realmente a reta U é paralela à reta S, sem dúvidas. E relativamente à reta R, o que é que será? Reparem que a reta U com a reta R não se tocam, não se cruzam, ok? Elas não são complanares. A reta U está na aresta lá atrás, ela não toca aqui a reta R, nem pensar, ok? Ela está lá para trás. E, portanto, o que dizemos é que a reta R é ortogonal a U. Portanto, R é ortogonal a U porque a projeção de uma reta na outra, isso sim, faz um ângulo de 90 graus, mas como elas não se tocam, então não dizemos aqui que são perpendiculares, dizemos que é ortogonal, ok? Portanto, a reta R está aqui nesta aresta, a reta U está lá atrás. Se projetarmos a reta U na reta R, reparem que a reta U nessa projeção iria coincidir aqui com a S, não é? E, portanto, neste caso dizemos que a reta R é ortogonal a U, simplesmente porque elas não se tocam, ok? Não são complanares, neste caso não são complanares. Bom, vamos então
analisar aqui retas perpendiculares. Vamos começar por analisar qual a condição que nos permite garantir, testar se duas retas são perpendiculares, ok? E eu começo então aqui pela questão do declive. E porquê? É uma questão muito utilizada quando estamos no plano, quando estamos a trabalhar então com a equação reduzida da reta, y igual a mx mais b. Poderá dar muito jeito ver que uma reta é perpendicular à outra através desta relação, ok? Nós sabemos que se duas retas são perpendiculares, então os seus declives, e eu vou já demonstrar isto, obedecem a esta igualdade, ou seja, o declive de uma delas é igual a menos 1 sobre o declive da outra. Eu vou primeiro, antes de fazer a demonstração desta igualdade, vou fazer aqui alguns exemplos práticos. Vamos supor que eu tenho então aqui a reta S. Ok, a reta S é dada por y igual a 7x mais 5, por exemplo. E agora pretendo uma reta R, escrever a equação reduzida de uma reta R, de tal forma que R seja perpendicular a S, é dito no enunciado. Então qual é que será o declive? Reparem que nós aqui temos o declive da reta S é igual a 7, não é? Tiramos diretamente aqui da equação reduzida, é o que está atrás do x, y igual a mx mais b. Já foi então estudado na aula da equação reduzida, ok? Então o declive da reta R, uma vez que ela é perpendicular, poderá ser este, m de R igual a menos 1 sobre m de S, e o m de S é 7, não é? E portanto temos aqui o declive da reta R, e poderíamos escrever então a equação y igual a menos 1 sobre 7x mais b, portanto, e o b depois logo teríamos de encontrar substituindo por um ponto conhecido da reta. Agora não interessa, estamos a falar aqui do declive, ok? O declive é então menos 1 sobre 7. Eu vou fazer um outro exemplo para ainda tornar isto mais prático. Reparem, eu vou então escrever o seguinte, uma nova reta S, y igual, e agora vou colocar aqui uma fração, 3 quartos de x mais 5. Então, uma reta R, de tal forma que a reta R seja perpendicular à reta S, poderá ser que reta? Reparem como é que eu posso aqui rapidamente descobrir o declive, e eu depois vou demonstrar aqui na fórmula. Reparem que eu posso logo trocar o numerador com o denominador, portanto fica logo 4 terços, x, coloco um menos, troco o sinal do declive que eu aqui tenho. Portanto, troco o numerador com o denominador e troco o sinal. Menos 4 terços de x mais b, ok? Porque é que isto acontece? Isto será sempre assim, reparem, mr, neste caso azul que eu estou a fazer, será igual a menos 1 sobre 3 sobre 4, não é? E aplicando aqui a regra dos extremos pelos meios, nós conseguimos perceber que isto dá menos 4 vezes 1 lá em cima fica 4, não é? 3 vezes 1 dá 3, menos 4 terços, ok? Portanto, na prática, o que eu digo é o seguinte, temos uma fração, basta trocar o numerador com o denominador e colocar o menos atrás, ok? Reparem que isso também aconteceu ali no 7, eu tinha o 7, ter um 7 é o mesmo que ter 7 sobre 1, não é? 7 sobre 1, então troca-se o numerador com o denominador e coloca-se o menos atrás, ok? Bom, eu agora vou então fazer a demonstração, porque é que esta igualdade é assim, não é? Nós estamos então a supor que a reta R é perpendicular à reta S. Eu vou aqui apenas definir então o vetor diretor da reta R, porque vou fazer então baseado nos vetores. Um vetor diretor da reta R, vamos supor que tem coordenadas, se é uma reta tem sempre um vetor diretor, não é? Tem coordenadas R1, R2, ok? E um vetor diretor da reta S tem coordenadas S1, S2, ok? E reparem que o que é que poderemos concluir daqui? Nós já sabemos retirar o declive de um vetor. Nós sabemos aqui que o declive do vetor R é igual a R2, é sempre o y a dividir pelo x, isto também já foi visto em aulas anteriores, ok? R2 a dividir por R1. Da mesma forma, o declive da reta S será dado por S2 sobre S1. Da reta, ou do vetor, que coincide com a reta, não é? Eu vou então pegar na definição de vetores perpendiculares. Reparem, se as retas são perpendiculares, os vetores também são perpendiculares. Portanto, R, o vetor R será perpendicular ao vetor S. Logo, posso concluir que produto interno de R com S é igual a 0. E daqui posso então
fazer a seguinte conclusão. Vou aplicar aqui as coordenadas, ok? R1, vou fazer o produto interno. R2, produto interno S1, S2 igual a 0. Agora vamos fazer o produto interno então utilizando coordenadas. R1 vezes S1, R1, S1 mais R2, S2 igual a 0. E agora reparem aqui que vou dividir esta equação toda por R1 vezes S1. E vou dividir apenas porque me dá jeito. É uma simplificação que eu posso fazer em matemática, numa equação. Se dividir ambos os membros pela mesma quantidade, desde que não seja 0, não é? E estamos a supor que R1 e S1, R2 e R2 não são nulos, ok? Mais R2 tenho é que dividir na equação toda, não é? Portanto, aqui vou dividir por R1, S1. E também tenho que dividir deste lado, 0 a dividir por R1, S1. E agora vamos simplificar isto tudo. Reparem que R1, S1 a dividir por R1, S1 dá 1, não é? Uma coisa a dividir por ela própria dá 1. Mais, e agora reparem aqui nesta fração, que eu posso vê-la assim de forma separada, R2 sobre R1 vezes S2 sobre S1 igual a 0. 0 a dividir por qualquer coisa dá 0, não é? E reparem que R2 sobre R1 é o declive da reta R, não é? Poderemos então colocar ali MR vezes, e S2 a dividir por S1 é o declive do vetor S, ou da reta S. Será então aqui MS igual a 0. Reparem que agora poderemos passar o 1 para o outro membro e ficamos com MR vezes MS igual a menos 1, ou seja, MR igual a menos 1 sobre MS, ok? Reparem que então o que temos aqui está justificado aqui pelo facto dos vetores serem perpendiculares, porque as retas também são, e utilizando então o produto interno, ok? Na prática, o que eu acho que é importante é, se procurarem um declive, se precisarem de um declive perpendicular a outro dado, então vejam o declive como uma fração, e se não tiver fração não faz mal, está a dividir por 1, já é uma fração. Trocamos o numerador com o denominador e colocamos um menos atrás, ok? Bom, de resto, eu estou aqui a fazer um exemplo que pode ser aplicado então no plano, com declives, só no plano. Outras situações que podem acontecer no plano e no espaço é recorrer à perpendicularidade de vetores, ok? Para trabalhar com retas perpendiculares. Nós queremos saber, testar se duas retas são perpendiculares, poderemos perfeitamente recorrer aos vetores diretores das retas e vamos trabalhar com a perpendicularidade de vetores, que já foi visto então no outro vídeo, produto interno igual a 0, ou trabalhando também com as coordenadas, ok? Vamos ver agora a situação de retas paralelas. Bom, e a situação de retas paralelas também não tem grande dificuldade, basta dizer o seguinte: duas retas são paralelas e penso que é intuitivo, vá. Se duas retas são paralelas, o declive de uma reta é igual ao declive da outra, porque o declive é um valor que nos dá a inclinação da reta, não é? E, portanto, se elas são paralelas, a inclinação das duas retas é a mesma, e, portanto, o declive também é igual. E se nós temos, então, uma determinada reta, y igual a 2x mais 3, dá uma reta R, pedem-me uma reta S, de tal forma que R seja paralela a S. Bom, então há uma coisa que eu já sei, que o declive é 2x mais B. O B logo teria de ter ferramentas para encontrar, não é? Geralmente é dado um ponto da reta, substitui-se e calcula-se o B. Mas o que nós sabemos é que se duas retas são então paralelas, o declive é logo o mesmo e ponto final, ok? Poderemos também aplicar então o paralelismo de vetores, já visto também em aulas anteriores, ok? Bom, ficamos então por aqui, até uma próxima!